prezado candidato, vamos dar início ao nosso curso de processo penal voltado aí para o seu tribunal. Na aula de hoje, vamos começar a falar um pouquinho da Lei 9.099, a nossa lei que dispõe sobre o juizado especial, tanto o juizado especial civil quanto a parte do juizado especial criminal. Na nossa matéria, na nossa parte, dá uma olhadinha na sua tela, a Lei 9.099, ela trata do juizado especial civil e, ao mesmo tempo, do juizado especial criminal. Para a nossa parte da matéria de processo penal, vamos olhar tão somente sobre a ótica do GCRIM, Juizado Especial Criminal, perfeito? Agora, só dá uma olhadinha. A nossa lei que regula o juizado especial, que regula o JEC e também o GCRIM, é a Lei 9.099 de 1995. Entretanto, no ano de 2006, houve uma alteração no nosso ordenamento jurídico e foi introduzido alguns artigos da nossa Lei 9.099. E essa introdução é de responsabilidade da Lei 11.313 de 2006. Então a nossa aula já é feita com essas alterações. Tome cuidado, primeiro, com questões muito antigas de 9.099, então o senhor vai pegar questões desatualizadas. E segunda coisa, tome cuidado com o material também, se o senhor estiver usando outros materiais paralelos, cuidado com o ano de edição. Perfeito isso daqui? Tudo em paz? Então vamos lá. Vamos começar analisando aqui a questão do fundamento de validade. Quando falamos no fundamento de validade de algum artigo, de alguma legislação, representa para nós necessariamente onde o nosso ordenamento jurídico vai buscar amparo. Então, estudar o fundamento de validade da nossa Lei 9.099 representa analisar sobre a ótica do direito constitucional onde a lei do GCRIM busca o seu fundamento, busca o seu amparo, busca a sua viga mestra, aquilo que vai dar sustentação para todo o nosso ordenamento jurídico. Dá uma olhadinha na sua tela, vai aparecer o artigo 98, senhores, inciso 1º da nossa Carta Federal. Ela fala assim: a União e os territórios criarão juizados especiais competentes para decidir as infrações de menor potencial ofensivo. Presta atenção, isso está de vermelho. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso eu já vou lhe explicar. E ó, olha o que eu estou te falando. Essa questão, isso que está de vermelho, volta e meia aparece nos concursos. Eu vou te explicar o que é uma infração de menor potencial ofensivo, perfeito? Continua lendo. Então, o Estado e a União vão criar juizados especiais competentes para tratar das infrações penais de menor potencial ofensivo. Só termina a leitura. Mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, isso também é ponto importante, vamos tratar daqui a pouco, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação penal e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, na parte final ele traz a transação penal e o julgamento dos recursos, caso seja possível, por aquilo que nós chamamos na 9.099 das turmas recursais. Todos esses elementos, todos esses pontos traçados pela nossa Constituição serão analisados de forma diminuta ao decorrer da nossa aula. E todos eles são importantes para o seu concurso. Então, se aparecer para vocês assim, ó, qual é o fundamento de validade da nossa Lei 9.099? O senhor vai falar simples. A 9.099 busca fundamento, busca amparo na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal. Perfeito? Superado essa questão, vamos analisar primeiro o artigo 62 da Lei 9.099. Dá uma olhadinha. Nesse bloco de slides, nas aulas de 9.099, toda vez que o senhor vir a palavra lei, representa que estamos estudando a Lei 9.099, perfeito? Combinado assim? Então, perfeito. Vamos continuar. Então, nosso artigo 62, ele traz dois grandes pontos. Primeiro, a parte dos princípios do juizado especial criminal e também trata de quais são os objetivos do nosso GCRIM. Primeiro, vamos analisar quais são os princípios da Lei 9.099 relacionado ao GCRIM. Primeira coisa que você vai lembrar, primeira dica, ó, o senhor vai ter que ter os 4 princípios na ponta da sua língua. Isso é extremamente importante. Primeira coisa, leitura. Acompanhe nos seus slides. Princípios. Princípio da oralidade, princípio da informalidade, princípio da economia processual e princípio da celeridade.
Primeiro princípio da oralidade. Não vá pensar besteira aqui, por favor, senhores. Estamos estudando matéria técnico-jurídica. O princípio da oralidade representa que a maioria dos atos, ou praticamente todos, serão realizados de forma oral, são realizados de forma verbal. Ou seja, por conta, efetivamente, dos atos, repare como os princípios têm ligação. Os atos são praticados de forma oral. Quando você permite que o nosso magistrado, na audiência, pratique a maioria dos atos orais, o promotor e também a defesa, a maioria dos atos orais, o que automaticamente acontece com a nossa audiência? Ela se transforma em uma audiência menos formal. Por isso nós temos o princípio da informalidade. As audiências do juizado especial, elas são audiências bem mais simples, bem mais rápidas, bem mais diferentes de uma audiência, por exemplo, da plenária do júri, diferente de uma audiência, por exemplo, que você vai analisar um latrocínio. Aqui a audiência é bem informal, é quase praticamente um bate-papo, quase uma conversa. Tamanha a informalidade dessa audiência. Terceiro, a economia processual. Por consequência dos atos serem orais e também a informalidade, existe a economia processual. Não só a economia do dinheiro, a economia de atos, a economia de diversas questões relacionadas ao nosso processo. E por último, por conta dos três princípios anteriores, a nossa figura, o nosso processo no juizado especial é muito rápido. O senhor percebe que as audiências no juizado são muito rápido, até sair as decisões, as propostas de transações, as composições civis, é muito rápido, por conta justamente desses princípios. Então, se cair na sua prova, qual que vai ser a sua resposta? Quais são os princípios norteadores do juizado? Oralidade, informalidade, economia processual e também a questão da celeridade. Dá uma olhadinha na sua tela. Olha essa questão que interessante. Acompanhe comigo. Segundo a Lei 9.099 de 95, são orientadores do processo em tramitação perante o juizado especial os critérios. Vamos lá. Oralidade, informalidade, seletividade e impessoalidade. Certo ou errado, senhores? Responda aí. Segundo, informalidade, oralidade, economia processual e celeridade. É essa, senhores? É ou não? Não sei, tá simpática, né? Deixa de lado. C, impessoalidade, abstração, formalidade e economia processual. D, fungibilidade, informalidade, abstração e economia processual. E a previsão da letra E, oralidade, formalidade, impessoalidade e celeridade. Agora, qual que é a sua resposta, senhores? Dá uma olhadinha e vai aparecer na sua tela. Qual é a sua resposta? Sua resposta, por óbvio, é a letra B. São os quatro princípios: informalidade, oralidade, economia processual e também a questão da celeridade. Perfeito até aqui? Questãozinha facinho para a sua prova. Agora, o artigo 62, corrigindo aqui, o artigo 62, ele trata dos princípios e trata dos objetivos da 9.099. Os princípios nós já esgotamos. Vamos falar agora de quais são os objetivos. São dois objetivos da nossa Lei 9.099. Vai aparecer na sua tela. Primeiro objetivo da nossa Lei do GCRIM é a reparação do dano sofrido pela vítima. Agora, essa questão, senhores, representa uma alteração gigantesca no nosso ordenamento jurídico. Porque muitas vezes os delitos tratados pela 9.099 são delitos de menor potencial ofensivo. São delitos que causam uma ofensividade a um bem jurídico protegido de pequena monta. Entretanto, muitas vezes a vítima não estava preocupada, querendo efetivamente a punição do nosso sujeito ativo por aquilo que ele falou, pelo aquele delito que ele praticou. Mas a vítima muitas vezes queria o quê? A indenização, a reparação do dano sofrido pela nossa vítima. Então, o nosso processo penal, durante muitos anos, hoje não, até teve uma reforma em 2008 que mudou, mas durante muitos anos o processo penal nem se preocupava com o prejuízo causado pela vítima. Entretanto, em 95, teve a alteração introduzida pela 9.099 e o nosso procedimento do GCRIM passou, em primeiro lugar, a se preocupar com a vítima.
Por quê? Porque no processo penal, antes da nossa reforma, e isso eu vou explicar para os senhores nas aulas de processo penal, nós vamos analisar o seguinte: a vítima, antigamente ela tinha que sofrer o processo, não tinha muitas vezes reparação, e para conseguir ela tinha que ingressar com uma ação civil ex delito. Hoje ainda existe essa previsão, mas existe a possibilidade de você dar a reparação do dano, dar um valor a título de indenização para a vítima. E essa questão de reparação do dano sofrido pela vítima, ele foi trazido aqui para a nossa previsão da 9.099 e posteriormente, em 2008, foi alterado no processo penal. Perfeito? Então, o primeiro objetivo é a reparação do dano. Segundo objetivo, dá uma olhadinha na sua tela, aplicação de pena não privativa de liberdade. Aplicação de pena não privativa de liberdade. Agora, o nosso Código Penal, ele traz 3 grandes penas. Primeira pena, pena privativa de liberdade. Segunda, pena restritiva de direitos. E a terceira, chamada pena de multa. De forma muito simples, que não é o objeto do nosso edital. A pena privativa de liberdade. Basicamente, a pessoa vai ser recolhida ao sistema penitenciário. Ele vai ficar efetivamente preso. 3 regimes: regime fechado, semiaberto e também o regime aberto. Então, pena privativa de liberdade é aquela no qual o sujeito fica efetivamente preso. Pena restritiva de direitos é a nossa segunda pena. Repare, pena que, por consequência, restringe o direito da vítima. Ou seja, em regra, ela restringe uma parte do direito de ir e vir. São algumas penas restritivas de direitos, tratada na parte geral do nosso Código Penal, mas uma das mais importantes é aquela chamada prestação de serviço à comunidade. São outras, essa é a mais importante. Por exemplo, o nosso acusado, o nosso réu, ele vai ter que cumprir 8 horas de prestação de serviço à comunidade por semana, sem qual esse serviço ele não vai ganhar R$1. Então, prestação de serviço à comunidade, 8 horas por semana, ele vai prestar o serviço à comunidade, ou no hospital, numa creche, num serviço público, sendo que, por esse serviço, ele não vai receber R$1 sequer. Mas ele vai efetivamente ter o benefício do que? De não ficar preso. A pena restritiva de direitos, ela é uma forma de você substituir a pena privativa de liberdade. E a última pena é aquilo que nós chamamos de pena de multa. A pena de multa já por si só fala. É um pagamento em pecúnia que o nosso condenado faz e ele é revertido ao Fundo Penitenciário Nacional. Um valor que vai ser usado para subsidiar os nossos presídios. Então, dá uma olhadinha nos slides, dá uma olhadinha na sua tela. Olha o que vai aparecer aí, ó. Aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, qual que é a consequência que nós tiramos? Em regra, o nosso sujeito ativo não vai receber uma pena privativa de liberdade. E, por consequência, se não tem pena privativa de liberdade, ele vai receber o quê? Ou uma restritiva de direitos, ou uma pena de multa. E isso vai ser objeto de explicação lá para metade do nosso curso de GCRIM. Perfeito até aqui, senhores? Então, voltando, quais são os objetivos? Dá uma olhadinha, professor. Quais são os objetivos da nossa 9.099? Primeiro, reparação do dano sofrido pela vítima e, segundo, aplicação de pena não privativa de liberdade. Tudo em paz? Tudo tranquilinho até aqui? Belezinha? Então vamos continuar. Agora vem uma pergunta, e ó, isso aqui é objeto de questão na sua prova. Olha a pergunta. O que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? O que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Nós também chamamos isso de IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Quando falamos em infração de menor potencial ofensivo, o senhor tem que olhar para o artigo 61 da nossa Lei 9.099. Dá uma olhadinha na sua tela. A parte mais importante é o que vai estar de vermelho para vocês. Acompanhe comigo. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo. Ó, para os efeitos da 9.099, é infração de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, senhores, o que é infração de menor potencial ofensivo? Infração de menor potencial ofensivo é aquela infração do qual a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Ou seja, dá uma olhadinha na sua tela, a nossa pena máxima tem que ser menor igual
a 2 anos. Então, menor igual a 2 anos. Toda infração que tiver 2 anos, menor igual 2 anos para baixo, é considerada infração de menor potencial ofensivo. Perfeito? Professor, como assim? Eu não estou entendendo nada. Não, dá uma olhadinha, o senhor vai entender. Eu vou te dar um exemplo. Lembra das nossas aulas de direito penal? Quase todos os delitos que nós analisamos, eu chamei a atenção dos senhores. Olha, a pena de tanto a tanto, pena de reclusão, pena de detenção, de tanto a tanto. Algumas vinham com multa, outros vinham sem multa, outros o magistrado podia aplicar as duas ou tão somente a previsão de uma delas. Dá uma olhadinha, vou mostrar para os senhores o crime de prevaricação. O nosso legislador, ele fala assim, a infração de menor potencial ofensivo é aquela que o nosso legislador combina a pena máxima, não superior a 2 anos. Olha aí o artigo de prevaricação que vai aparecer na sua tela. Pena máxima, senhores, olha lá na parte inferior, está de azul grifado. Olha a pena de prevaricação, nós estudamos artigo 319. Vem a descrição do tipo, vem a pena. Detenção de 3 meses a 1 ano. Senhores, qual dos dois é a pena máxima? Perfeito, é aquilo que está sublinhado. Então o juiz tem que dar pena mínima de 3 anos e pena máxima de 1 ano. Perdão, 3 meses mínimo e 1 ano máximo. Nessa questão, a nossa pena máxima no crime de prevaricação é o quê? 1 ano. Pergunto, pena de 1 ano, ela é menor ou igual a 2? Sim, professor. Então, o crime de prevaricação é um crime de competência do GCRIM. O rito que ia ser adotado é o chamado rito sumaríssimo. Perfeito? Então, a pena máxima, qualquer artigo, isso aqui vale para qualquer artigo, seja do Código Penal ou seja da legislação penal extravagante. Lei de drogas, estatutos de armamento, Código de Trânsito que traz a parte das penas, qualquer legislação penal. Se você olhar, ver pena menor ou igual a 1 ano, o senhor vai falar o quê? É procedimento do GCRIM, rito sumaríssimo. Então, o senhor vai aplicar a parte que nós vamos estudar nas nossas aulas aqui de GCRIM. Perfeito, senhores? Tudo em paz? Perfeito, sem dúvidas, vamos continuar. O nosso rito, isso aqui vai ser objeto de estudo também. Eu vou te explicar um pouco e vou te explicar o final quando formos estudar cada um deles. Dá uma olhadinha nessa tela. Nossa legislação processual penal, ela trouxe 3 ritos diferentes. O primeiro chamado rito ordinário, o segundo chamado rito sumário e o terceiro chamado rito sumaríssimo. São 3 ritos diferentes, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. O que o senhor deve lembrar em relação a essa figurinha? A diferença dos ritos é gigante. O ordinário e o sumário, eles são muito próximos. Tanto o ordinário quanto o sumário são tratados no Código de Processo Penal. Já o rito sumaríssimo, ele é tratado na Lei 9.099, a Lei do GCRIM, que nós estamos estudando. Agora, para o senhor efetivamente saber se o crime vai ser adotado, vai adotar o procedimento ordinário, se ele vai adotar o procedimento sumário ou se ele vai adotar o procedimento sumaríssimo, o senhor tem que olhar para a pena máxima em abstrato. Dá uma olhadinha, você tem que olhar para onde? Para a pena máxima em abstrato. O que é pena máxima em abstrato? É a primeira pergunta. Todos os crimes vêm a penalidade. Todos os delitos vêm a sanção, que muitas vezes chamamos de juízo de reprovação social, que é a quantidade de pena que o nosso criminoso recebe pelo fato de ter desrespeitado a norma. Então, a pena em abstrato é a punição trazida pela legislação penal. Todo crime, nós estudamos alguns delitos, mas qualquer delito que você pegar, ele traz a seguinte previsão: pena, reclusão ou detenção de dias, meses, anos, até dias, meses e anos, seguida ou não da previsão de multa. Então, a pena em abstrato é o mínimo e o máximo previsto para cada um dos crimes. E cada um dos crimes tem a sua própria pena em abstrato. Então, para saber, você tem que olhar para a pena máxima em abstrato. Então, nós já vimos a pena mínima e a pena máxima. Na prevaricação, nós vimos 3 meses a 1 ano, a pena máxima é 1 ano.
Uma vez que o senhor localizou a pena máxima, o senhor vai ter que olhar para essa tabelinha que está aparecendo na sua tela. Olha aí para a tabelinha. Qual parte, professor? A parte inferior dela. Ele fala assim, ó. Se a pena for maior ou igual a 4 anos, se a pena máxima em abstrato do seu delito for maior ou igual a 4, qual é o rito que nós iremos adotar, senhores? É o rito ordinário. Se a pena máxima, pula para outra ponta, for menor ou igual a 2 anos, menor ou igual a 2 anos, qual é o rito que vamos adotar? É o rito sumaríssimo. E por último, todos os crimes que tiverem penas máximas em abstrato, olha o que está escrito no meio, olha para a sua tela, dá uma olhadinha aí, inferior a 4 anos e, ao mesmo tempo, superior a 2, então é menor do que 4, maior do que 2, a pena, a punição será de 2 anos. Agora, continua olhando para essa tabelinha que está aparecendo para os senhores, vai aparecer aí, dá uma olhadinha, acompanha nessa tabela, não tira daí não, dá uma olhadinha. Quando o seu crime for pena máxima maior ou igual a 4, o seu rito é ordinário. Pena for menor ou igual a 2, seu rito é sumaríssimo. E a pena que tiver menor do que 4, maior do que 2, seu rito é sumário. Qual que é a dica? Memorize o ordinário, memorize o sumário. Por quê? Memorize o ordinário e memorize o sumaríssimo. Por quê? O ordinário é aquilo que está no meio dos dois. Dá uma olhadinha. Sumário maior ou igual a 4, sumário. Oh, Jesus, desculpa. Volta aqui, o professor está ficando broco. Volta aqui. Maior ou igual a 4, rito ordinário. Menor do que 4, rito é sumário. Perfeito? Maior ou igual a 4, rito é ordinário. Menor do que 4, rito é sumário. Agora o sumaríssimo. Menor ou igual a 2, rito sumaríssimo. Maior do que 2, o rito é o sumário. Então são os 3 ritos processuais admitidos em nosso ordenamento. Rito ordinário, sumário e o sumaríssimo. O nosso objeto de estudo é os crimes cuja pena máxima em abstrato seja menor ou igual a 2 anos. Ou, como a nossa legislação trata, pena máxima não superior a 2 anos. Perfeito, senhores? Tudo em paz até aqui? Então, beleza. Qualquer dúvida, volta nessa parte. De vez em quando é objeto de pergunta nas suas bancas. Agora, quando falamos em GCRIM, nós temos que saber o seguinte. Quando eu aplico o GCRIM, quando eu não aplico o GCRIM. Ou seja, o que nós vamos analisar? Qual é a abrangência e qual não é a abrangência do nosso rito. Primeira coisa, dá uma olhadinha nas abrangências. Quais são os delitos que vai ser analisado pelo nosso juizado especial? Qual é a abrangência da 9.099? Todas as contravenções penais. Segundo, Código Penal. E terceiro, toda e qualquer legislação penal especial. Em relação ao Código Penal e à legislação penal especial, são todos os delitos cuja pena máxima seja não superior a 2 anos. Então, menor ou igual a 2 anos, não importa, é atribuição do GCRIM. Agora, a contravenção penal. Não importa qual a punição da contravenção. Todas as contravenções são reguladas pela Lei 9.099. De forma muito rápida aqui, ó. Quando falamos em contravenções, o senhor deve entender ela dentro de um grande bloco. Nós temos infração penal, que comporta 2 tipos, 2 espécies de infração penal. Então, infração penal comporta aquilo que nós chamamos de crimes e comporta aquilo que nós chamamos de contravenção penal. Então, crime é diferente de contravenção. A infração penal pode ser utilizado como sinônimo dos dois, mas crime é uma coisa, infração penal é outra. No total, a doutrina traz 5 ou 6 distinções para as duas, que também não é objeto de estudo. Eu vou te falar a principal. A principal diferença entre as duas está na quantidade de pena. A pena do crime, o crime, em regra, ele vem regulado pelo Código Penal e algumas legislações penais extravagantes. O crime, ele vai receber pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Já a contravenção penal, ela recebe pena prisão simples e ainda pena de multa. Perfeito? Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, crime, prisão simples e
pena de multa, a lei do juizado, perdão, a lei de contravenção penal, a 3688 de 41. Agora, prisão simples, a nossa legislação que trata da contravenção fala o seguinte, é qualquer pena que não tenha o rigor penitenciário. Até onde se tem notícias, não existe aqui efetivamente uma prisão simples no Brasil. Então, a figura da 9.099 fala toda e qualquer contravenção penal vai ser abrangência da 9.099. Então, se você fez, por exemplo, jogo do bicho, que é a prática do jogo de azar, você vai receber uma pena do Juizado Especial Criminal, uma pena do GCRIM. Perfeito? Agora, o que cai na sua prova não é só aquilo que é a abrangência da 9.099, mas também aquilo que não é abrangência, ou seja, são as situações das quais eu não posso aplicar a Lei 9.099. São 3 situações diferentes. A primeira, dá uma olhadinha na sua tela, a primeira situação, a legislação prevê de forma expressa, olha o que está de azul aí, expressa, a não aplicação ou a não incidência da nossa Lei 9.099. Então, senhores, nesta primeira hipótese, a própria legislação fala, olha, eu, lei, não admito, não quero, não aceito qualquer coisa, qualquer benefício do rito sumaríssimo. Eu não aceito nada da nossa Lei 9.099. Essa é a primeira. Então pensa, se a própria legislação penal fala, eu não quero que o meu crime seja regulado pelo GCRIM. Nesse caso, você vai aplicar qual rito? Ou sumário, ou sumaríssimo, porque a própria lei afasta a previsão da 9.099. Segundo caso, isso pode cair na sua prova, dá uma olhadinha aí, ó. Segundo caso de não abrangência, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 41. Olha o que ela fala, acompanha comigo aí a redação na sua tela, dá uma olhadinha. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, olha aqui, ó, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Então, meus caros, a Lei Maria da Penha afastou completamente a aplicação do Juizado Especial Criminal. E a última, que o senhor também não pode esquecer para a sua prova, é proveniente da legislação tratando do direito penal militar. Estamos dentro do artigo 90A da 9.099, olha o que ele fala. Não aplicação na Justiça Militar. Então, a 9.099 não é aplicada na Justiça Militar. Perfeito isso aqui, senhores? Questão facinho, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas perguntas. Como pode aparecer isso na sua prova? Acompanha aí comigo. Vamos lá. Para os efeitos da Lei 9.099, com as alterações da Lei 11.313 de 2006, Lei dos Juizados Especiais Criminais, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena de. Vamos lá. A. Pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Tá simpática, né, senhores? Tá simpática. Só faça o seguinte, não vai dar uma de taradão aqui, sair assinalando tudo que nem louco, o senhor se ferra. O taradão só se ferra no penal e no processo penal. Lê, ficou simpática, tá bonita? Deixa de lado. Vamos olhar as próximas. Vamos lá, veio na sua tela. B, que a lei comine pena exclusivamente de multa. Pode ser essa a sua resposta? Por óbvio que não. Letra C, que comine pena mínima de 1 ano e máxima de 3 anos, cumulado ou não com multa. Tá simpática, senhores? Por óbvio que não. Pena de detenção ou multa? Também não. Pena restritiva de direitos? Também não. Então, qual é a sua resposta, senhores? Sua resposta, por óbvio, é a letra A de amor. Letra A de amor é a sua resposta correta, perfeito? Vamos continuar. Outra questão. A respeito dos juizados especiais criminais, julgue os itens a seguir. Vamos lá. As disposições da Lei 9.099 de 1995 aplica-se no âmbito da Justiça Militar para o processo e julgamento das infrações penais militares de menor potencial ofensivo? E aí, senhores, certo ou errado? Certo ou errado? Essa resposta está errada. Está errado, senhores. Perfeito. Tudo em paz até aqui? Dá uma olhadinha, professor. Próxima aula, vamos tratar aqui da questão de uma explicação sobre a ação penal. Questão importante, não perca o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até a próxima aula.